Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com as aulas de inglês. Muita gente me pediu para eu falar do Present Perfect, né? Então assim, o Present Perfect é um tempo verbal muito usado na língua inglesa. Aí todo mundo fala, mas os americanos não usam muito. Aí todo mundo usa, né? Americano, britânico, não tem essa. O problema é que é o seguinte, quando você usa muito referência de tempo, se você usa, por exemplo, assim, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, last night, ontem à noite, se você falar yesterday, ontem, aí realmente você usa o simple past, ou past simple, que é o passado simples. Mas o present perfect, ele está atrelado a alguns macetes, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, tá? Eu vou ter que colocar os óculos para poder falar para vocês. Então, assim, o present perfect, ele tem a presença do have, ou o has, vai aparecer escrito aqui, tá certo? Se você usar o has, você está usando o he, o she, ou it, né? Então, tem que usar o have, a forma have, ou has, tá? Para o he, she, it. E mais o particípio passado do verbo que você quer usar, né? O past participle, que é aquele verbo que a ação está realmente terminada. Não é um simples passado, é um passado que realmente terminou. Só que o present perfect, a diferença dele, ele tem uma conexão com o presente. Então é assim, é uma situação que começou no passado, tem uma relação com o presente e pode ter uma consequência no futuro. Vocês vão ver já, tá? Então, assim, vai aparecer gramaticalmente aqui como que é uma tal fórmula. Não existe fórmula, mas para você seguir uma regra, tá certo? Então, eu vou passar alguns exemplos. Essa lareira atrás é só para dar um clima, tá certo? Vamos tentar fazer, então, uma sentença aqui. Então, se eu falar assim, I am looking for my key. I am looking for my key. Eu estou procurando pela minha chave. I can't find it. Eu não consigo achar, tá? Então, I'm looking for my key and I can't find it. Eu estou procurando pela minha chave e eu não consigo achar. Então, qual é a relação que isso tem com o present perfect? Vamos pensar assim. I have lost my key. I have lost my key. Ou você pode contrair o I have com I've lost my key. Por quê? Porque eu perdi a minha chave, provavelmente há algum tempo atrás, então no passado, e no momento presente eu ainda não achei. Então tem a palavra ainda. Então o present perfect, né, para resumir, ele tem a forma do have ou do has e tem a forma do particípio passado, tá certo? Que é o verbo principal. Se for um verbo regular, ele vai terminar com ed no final ou o ied, tá certo? E outras formas de verbos irregulares que realmente vocês vão ter que estudar para saber qual é a forma no passado, tá? Então essa é uma parte chata da língua inglesa. Vamos fazer o seguinte. Alguém me disse o nome, mas eu não consigo lembrar. Então eu vou falar assim. He told me his name. He told me his name. Ele me disse o nome dele. But I've forgotten it. But I've forgotten it. Então, ele me disse o nome dele, mas eu esqueci. Então, se você for traduzir ao pé da letra, vai gerar o seguinte. Ele me disse o nome dele, mas eu tenho esquecido, né? Então, mas você pode, na tradução, usar somente eu esqueci. Por quê? No momento eu não lembro, tá certo? Então, tem a ver com o momento, com now, agora. Se alguém me falar assim, is your sister there? Is your sister there? A sua irmã está aí, está lá. Então eu posso falar assim, no, she's gone out. Então, no, she's gone out. Não, ela saiu, ela não está.
Então, ela não está no momento, não está agora. Então, tem a ver com o presente, tá certo? O present perfect tem muito disso. Eu vou ficar colocando e tirando esses óculos porque eu estou lendo minhas anotações. Vamos supor que eu não consiga achar as minhas chaves que eu perdi, tá certo? Então eu dei o exemplo das chaves, então eu falo assim: I can't find my key. I can't find my key, né? Eu não consigo achar a minha chave ou as minhas chaves. E eu posso perguntar para você: Have you seen it? Have you seen it? Então, eu falei I can't find my key, eu não consigo achar a minha chave, e perguntei se você a viu. Eu poderia perguntar assim: Do you know where it is now? Do you know where it is now? Você sabe onde ela está agora? Então, agora, porque o present perfect tem a ver com agora, tá certo? Vamos supor que o meu cachorro fugiu, por algum motivo, ou o meu gato. Eu vou lá fora e pergunto para o meu vizinho, primeiro vizinho que eu vejo: Have you seen my cat today? Have you seen my dog today? Então eu pergunto com have you, porque é uma forma do present perfect, tá certo? De perguntar, quando eu faço pergunta, o have vem na frente, tá certo? Se eu estiver usando o pronome you, né? Então eu pergunto, have you seen my cat today? Eu até poderia, gente, perguntar, did you see my cat today? Mas não fica legal, tá? Porque assim, como today, a palavra quer dizer hoje, now quer dizer agora. Então, o present perfect tem a ver com uma coisa que aconteceu no passado e tem uma relação com o presente. Tá ficando um pouquinho melhor? No começo estava mais difícil, né? Se eu falar assim, deixa eu ver aqui. Uma dica para você usar muito o present perfect, aliás, esse vídeo eu dedico a alguns amigos, tá certo? Então isso eu não posso deixar faltar na edição. Então eu dedico um casal de alunos que eu tive, tá certo? Em Santo André, que é o Dirceu Siqueira e a Pamela Siqueira. Eles estão vendo, com a ajuda deles eu estou conseguindo fazer esse vídeo. Eles me apoiam muito, eles dão muito likes, tá certo? E espero que vocês sigam exemplos dele. E uma outra amiga também que está um pouco mais longe de que Santo André, está em Londres, é a Cleusa. Tá certo, Cleusa? Então esse vídeo é para você também. Eu espero que ajude, tá certo? Obrigado por enquanto. Então vamos mais alguns exemplos, tá? Se eu usar a palavra just, se eu usar a palavra yet, tá? Então assim, esses são advérbios. Então just, na verdade tem o just, o already, o yet. São os mais usados. Então just quer dizer neste momento. O already quer dizer já. Uma coisa que aconteceu antes do previsto. E então already quer dizer já. O just quer dizer neste momento. E o yet quer dizer ainda não. Então ainda não quer dizer que tem coisas para o futuro. Are you hungry? Então eu perguntei, are you hungry? Você está com fome? E você pode me responder assim, no. I have, você pode tanto falar I have quanto I've. Então eu posso falar assim, I've just had lunch. Então vou perguntar de novo, are you hungry? Você está com fome? No, I've just had lunch. Então, não, eu acabei de almoçar. Então, esse just quer dizer que neste momento que você me perguntou, ou um pouquinho atrás, né? Porque eu não estou comendo na tua frente, mas eu acabei de almoçar. Então, eu não estou hungry, não estou com fome, tá certo? Você até poderia falar, I just had lunch. I just. Não precisaria falar I have. Então, aí, você pode até usar o passado simples, tá certo?
Mas a língua inglesa, ela permite essas coisas. Então, assim, a língua americana, no caso o inglês americano, tá, gente? Eles gostam de simplificar. Então, para simplificar, usa o passado simples. Tá certo? E não tem problema. Nesse caso, não tem problema. Então, se eu falar assim... se eu perguntar assim... Se você colocou a carta no correio. Então, eu vou perguntar assim. Eu vou perguntar se você se lembrou, se você esqueceu. Na verdade, eu vou dar um aviso. Ó. Don't forget to mail the letter. Don't forget to mail the letter. Quem que coloca a carta no correio hoje em dia, né? É tudo e-mail. Né? Pode ser, de repente, mandar um e-mail. Então, eu posso responder assim. I've already mailed it. I've already mailed it. Tá certo? Então, eu já postei. I've already mailed it. Tá certo? Então, eu perguntei. Eu dei, na verdade, uma sugestão, né? Don't forget to mail the letter. Não esqueça de postar a carta. Ou de mandar o e-mail, de repente. Ok? Eu posso falar assim. Don't forget to send the email. Fica mais original, né? Para esse momento. E você pode falar, I've already sent it. I've already sent it. Tá certo? Então você falou que você já postou, que você já enviou. Poderia falar o simple past? Poderia, tá? Você poderia falar, I already mailed it. Você poderia falar, I already sent it. Não tem problema. Tá? Você pode usar o simple past. Vamos supor que eu pergunte se você já foi para Nova York. Então, eu vou usar o present perfect, porque o present perfect, ele compreende um período, eu falei que é um acontecimento que foi no passado, que tem a ver com o presente e tem a ver com o futuro. Gente, eu estou ressaltando isso, que é para ficar bem lembrado. Então, eu posso perguntar assim, Have you been to New York? Eu posso perguntar, Have you been to New York yet? Eu posso tanto perguntar o yet, quanto eu posso responder com yet. Vamos supor que eu não perguntei com yet. Tá? Eu só vou perguntar, Have you been to New York? Você já esteve em Nova York? Olha, eu estou usando já como português. No inglês eu não preciso usar, tá certo? Então você pode falar assim, No, I haven't been to New York. Simplesmente você fala, não, eu não estive em Nova York. Se você quiser enfatizar que neste momento, lembra que eu falei, tem a ver com o que aconteceu no passado e tem a ver com o presente? Então, se você falar que neste momento você não esteve, mas que num futuro, de repente próximo ou não, você vai estar, você pode responder assim, No, I haven't been to New York yet. Então, não, eu não estive em Nova York ainda, mas no futuro, quem sabe? Okay? But someday I will, who knows? Mas algum dia eu irei, quem sabe? Tá certo? Então, o yet você pode perguntar quando é um período que, de repente, você acha que a pessoa tirou férias e você imaginou que ela foi, você pergunta com yet. Se você quiser perguntar se algum dia a pessoa esteve em Nova York, não exatamente nas últimas férias, porque últimas férias aconteceu no passado, tá certo? Então, lembra, aconteceu no passado. Eu não vou repetir que tem a ver com o presente e tem a ver com o futuro. Então, eu posso perguntar assim, Have you ever been to New York? Have you ever been to New York? Então, você já esteve em Nova York? Olha, no português, novamente, eu uso o já. Eu posso perguntar, algum dia você já esteve em Nova York? E agora, se você quiser falar que você não esteve em Nova York e você não pretende estar em Nova York, de repente você não gosta de Nova York. Então você pode falar assim, I have, tá? Você pode falar I have ou I've. Então vamos lá. I've never been to New York. Então eu nunca estive em Nova York. Mas eu não estou falando que de repente eu vá. De repente, se você quiser falar isso, é legal usar o yet, tá? Então,
Se alguém te perguntar, have you ever been to, de repente, New York ou qualquer lugar, se você quiser falar we at, até pode, tá, gente? Então, você pode falar I haven't been to New York yet. Então, eu não estive em Nova York ainda. Quanto você pode falar I have never been to New York. Tá certo? Lembrando que se você usar never, o have é positivo. Se você usar o yet, o have é negativo. Fica haven't. Presta atenção nisso porque é coisa de gramática. Tá? E agora, se eu quiser usar só o simple past. Lembra que eu falei? O present perfect tem a ver com momento no sentido de hoje, agora. Certo? O simple past vem acompanhado de referência de tempo exato. Por exemplo, assim, ontem à noite. Eu posso falar last night. Se eu falar yesterday, eu estou falando ontem. Se eu falar last week, semana passada. Então, aí é legal usar o simple past. Então, se eu perguntar assim, se eu fizer essa afirmação, it rained last night. It rained last night. Então, choveu ontem à noite. Então, last night é ontem à noite, tá? Então, eu uso rained, que é o verbo no simple past. Eu não posso usar it has rained. Tá? No caso, porque last night é o tempo referente ao simple past. Se eu perguntar assim, onde você esteve às 3 horas da manhã de ontem? Na hora que estava chovendo. Então, where were you at 3 a.m. last night? Where were you at 3 a.m. last night? Tá? Eu poderia até tirar o last night. Eu posso falar, where were you at 3 a.m.? Então, onde você estava às 3 da manhã? Nessa sentença, eu não posso falar where have you been? Se eu usar where have you been, eu não posso ser tão específico e usar last night. Tá? Eu posso falar assim, onde você estava ultimamente que eu não o tenho visto? Aí eu poderia usar o present perfect. Então aí eu poderia falar assim, where have you been all these days? Where have you been all these days? Por quê? A palavra de referência de tempo these days, eu não sei quando começou e nem quando terminou. Eu só sei são esses dias, mas não é específico como ontem à noite ou a noite passada. Vamos tentar mais um exemplo aqui. Se eu falar que eu comecei o novo emprego 2 semanas atrás, então, I started my new job 2 weeks ago. I started my new job 2 weeks ago. Então, 2 weeks ago quer dizer 2 semanas atrás. Então, é um tempo específico de simple past. Eu não posso usar o present perfect, tá certo? Nesse caso, o simple past é muito melhor. Tá? Se eu falar assim, I didn't go out yesterday. I didn't go out yesterday. Então, eu não saí ontem à noite. Tá certo? Eu uso realmente o simple past. Porque yesterday é referência de tempo simples. Então, recapitulando. Se você quer usar o present perfect, gente, isso também foi só a primeira aula de present perfect. Eu posso fazer mais aulas para dar continuidade. Então, isso é o primeiro contato para ter um breve contato com o tempo verbal. Então, o present perfect, resumindo, ele é um fato que aconteceu no passado, tem uma relação com o presente e pode até ter com o futuro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi um contato, primeiro, um contato simples com o present perfect. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa. Se você gostou do vídeo,
dá lá o seu like no final. Pode já dar o like quando assistir. Não espera o final não, porque vai que você não assiste o vídeo até o final, mas você vai assistir. Eu conto com a sua cooperação, tá? E você dá o like, se inscreve no canal, que vai ter muito mais vídeos. Essa aula vai continuar, porque ela é uma aula extensa, tá? E merece mais vídeos. Obrigado. See you